Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, você nos acompanhando de casa, estamos no início deste tempo quaresmal, um tempo muito especial que a Igreja nos convida a trilhar estes 40 dias para celebrarmos a maior festa cristã, que é a Páscoa do Senhor. Jesus que passa pela paixão, pela morte e pela ressurreição. A primeira festa é o Natal, quando nós celebramos o nascimento daquele menino que traz esperança para a humanidade. E em Jesus repousa a força do Espírito Santo e traz salvação para todos nós. Para todos nós, a salvação foi dada de graça. Ninguém merecia, mas o Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, assumindo a nossa humanidade, para salvar a humanidade que estava perdida. Então, o convite é para todos nós, para entrarmos de cheio neste tempo quaresmal. Que bom que estamos no comecinho, não é mesmo? Hoje é chamado sábado depois das cinzas, nem passamos pelo primeiro domingo, que é amanhã. Somos convidados a entrar de cheio, mas depende de cada um de nós, né? Da disposição do coração de cada um, onde neste tempo a Igreja vai nos convidar a seguir por um caminho de penitência, de jejum, de mortificação, de conversão. Vamos ouvir muito essas palavras na liturgia para provocar mesmo o nosso coração a uma conversão verdadeira, mesmo nós que estamos na igreja. Acredito que principalmente nós que estamos aqui, né? Porque muitas vezes achamos que quem precisa de conversão é somente as pessoas que estão longe. Pode ser que nós que estamos dentro da igreja, que vivemos dentro de uma comunidade, participamos de uma paróquia, participamos de um clero, talvez, pode ser que nós precisamos muito mais de conversão, sabia? Para você que vem à missa, que participa, talvez tem gente lá na sua casa mais santa do que você, mais santa do que eu, que presido a Eucaristia, que recebo Jesus Eucarístico. Então é tempo de nós pensarmos, antes de olharmos para o outro, olharmos para nós mesmos, não é? E não é tarefa fácil não olhar para dentro de nós. Vamos encontrar coisas boas, mas também vamos encontrar coisas ruins. E o tempo da Quaresma é um tempo propício para isso mesmo, para nos preparar para uma boa confissão, colocar para fora aquilo que não foi bom, aquilo que não presta, aquilo que ainda estamos cometendo, né? Insistimos e vira um vício, vira um mau hábito. Mas se você acolhe, se você abre o seu coração, temos muitas propostas de mudança e de conversão de vida. A leitura do profeta Isaías de hoje é a continuação da leitura de ontem.
Vamos acompanhar por um bom tempo este profeta do Antigo Testamento, inclusive que de muitos capítulos ele fala da prefiguração de Jesus, mas chama aquele povo, o povo da sua época, à conversão verdadeira. Ontem Deus falava através do profeta para aquele povo qual seria o jejum que agradaria a Deus. Será que era o jejum de se deitar sobre cinzas, se cobrir com cinzas e vestir com saco de estopa? Aquele jejum externo? Ou será que era o jejum do interior, de fazer obras de caridade, de libertar aquele que está preso? E a leitura continua. E a leitura de hoje vai dizer o seguinte: de tantas coisas que ficou no meu coração, o profeta vai dizer: se acolheres de coração aberto o indigente, prestardes todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Se prestares socorro a todo o necessitado. Neste tempo de Quaresma, 3 pontos são essenciais para nós. Talvez até você conheça, né? É o jejum, a oração e a caridade. Como que 3 pezinhos, né? Um escora, um depende do outro, e é importante que um esteja firme para que o outro também possa ter a sua segurança. É preciso, se nós vivemos bem as 3 coisas, já vamos viver bem esta Quaresma. E eu pensava sobre a importância da caridade, da importância do amor, não somente em fazer obras de caridade, porque até que não é difícil, não é mesmo? Você dar uma cesta básica para alguém, você fazer lá uma limpeza no seu guarda-roupa, na sapateira. Esse armário aqui, né, não está, às vezes nem está prestando, às vezes está até com o pezinho quebrado, com a gaveta estragada, eu vou dar para alguém, né? Às vezes não é difícil isso até, fazer obras de caridade. Inclusive tem religião que faz isso muito bem. Mas não é somente isso. Tempo de Quaresma não é somente fazer, no sentido de dar as coisas. Talvez o mais difícil seja ser presença na vida do outro. Ser você a pessoa de Jesus na vida do outro. E aqui tem uma promessa: nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Será que muitas vezes o fato de nós não ficarmos doentes, né, ou ficarmos depressivos, angustiados, será que talvez não seja porque nós não estamos sendo a pessoa de Jesus na vida do outro? Nós não estamos indo ao encontro do outro? Porque vale mais você dar um prato de comida, dar algo, vale muito mais você visitar alguém que está doente, alguém que está enfermo. Claro que não precisamos esperar a pessoa estar doente, né? Está nas últimas aí que você vai lá, ou quando morre alguém da família, né? Tem parentes que a gente nem vê, né? Vai ver quando o fulano faleceu. Aí não adianta, né? Mas vamos visitar, vamos estar com as pessoas enquanto elas estão bem também de saúde. E eu me lembrava de um fato que eu vivi há um tempo atrás, uma outra vez que eu morei aqui em Cachoeira Paulista. Tínhamos acabado o terço aqui na Ermida da Mãe Rainha, era uma sexta-feira e estava bem cansado já, né? Aquele horário da tarde, ainda tinha depois programa na rádio, e uma pessoa chega pedindo: ô padre, você não pode ir aqui no velório, fazer encomendação? Era alguém da família, não me lembro agora. E eu olhei para a pessoa, falei, dei aquela respirada, né? Falei: então, olha, eu estou cansado, eu ainda tenho que tomar banho, tenho um programa na rádio ainda. E já dei não falei que não, mas também já dei aquela respostinha para ela que não podia, né? Aí ela, com aquele olharzinho triste, né? Nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer, né? Eu falei: mas desce aqui a rua, aqui do velório mesmo, até a paróquia ali, Santo Antônio, vai atrás do padre ali, o padre bate na porta, o padre vai te atender e vem aqui fazer o velório. Aí ela, pensando, né? Falei: mas e agora, né? E eu pensando, né? Falei: gente, e agora, né? Aí a gente desceu mais um pouquinho, fomos nos despedindo, e ela: ô padre, o senhor não pode ir lá fazer o velório? Falei: expliquei tudo de novo, né? O que eu ia fazer, estava cansado e tal.
Falei, então vamos fazer o seguinte, descendo essa ruazinha aqui, você vai chegar na casa dos padres, né? Tem um monte de padre lá. Alguém vai sair lá e vai lá fazer o velório para você lá. Aí ela pensou de novo, tipo assim, né? Acho que eu não vou lá não, que não vou achar ninguém. Aí mais um pouquinho eu pensei. Deus falou comigo naquela situação. Ô Padre Paulinho, ela está pedindo para você, ela não está pedindo para outras pessoas. Para você. E na hora, veio uma luz no meu coração. Eu falei, ela já estava indo embora. Eu falei, ô fulano, pera aí um pouquinho então. Daqui 20 minutos o padre está lá no velório. Aí desci em casa, peguei a túnica e a estola, fui lá fazer o velório direitinho, rezamos, né, cantamos, demos até umas rezadas ali, né? Aí depois alguém veio falar assim, Padre Paulinho, que bom que o senhor veio, né? Fulano que faleceu, queria tanto conhecer o senhor, nunca teve a oportunidade. É claro que ali não dava, porque a pessoa já tinha falecido, né? Mas aquilo foi um tapa na minha cara, né? Quer dizer, eu não conheci a pessoa em vida, mas naquele momento de celebração das exéquias, eu pude estar ali, mais do que com a pessoa, estar com a família. E digo a vocês, meus irmãos, todo o cansaço que eu estava, parece que foi por ralo, não é? Aquele fato, aquela atitude de estar ali com a família, naquele momento de dor, porque quem passou por isso sabe, né, que é difícil, e todos nós passamos, como me fez bem. Uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. É o que nós precisamos aprender a fazer. Até digo a você que já tem talvez muitas propostas externas para viver bem a quaresma, que tal deixar talvez isso, né, que exteriormente vai ser bom, que também vale a pena, mas que tal deixar de cortar a rua, né, de pular a calçada, passe na mesma calçada que aquela pessoa, não precisa virar a cara com fulano, com beltrano. Que tal já no seu coração, talvez, padre, essa pessoa me machucou, então reze por ela no seu coração. É esse o jejum, é essa a caridade que o Senhor espera de nós. Amar o próximo, viver reconciliado com o próximo, servir o próximo. Essa é a missão de todos nós, meus irmãos. Essa é a missão do cristão, essa é a missão do missionário. É ser Jesus na vida do outro, é fazer o que Jesus fez, conforme o evangelho de hoje. Ele foi na casa de Levi, que depois passou a ser Mateus, né? Mateus, você sabe muito bem quem ele era, ou quem ele foi depois, né? Um dos apóstolos, mas Mateus era ladrão, era cobrador de impostos. Que o Senhor nos ajude neste tempo de quaresma, a ser Ele mesmo, a ir às necessidades mais urgentes. Gente, situações não faltam no dia a dia, não é? Talvez você poderia pensar, padre, mas essa era a obrigação do Senhor, ir lá fazer exéquias. Realmente, era mesmo. Eu até cumprimentei a pessoa muito bem nos meus sentimentos, fiz até um gesto de piedade com ela, mas na prática mesmo, eu estava saindo fora, né? Que o Senhor nos ajude a viver de fato a caridade, o amor ao próximo. Que o Senhor nos ajude a ser Ele mesmo na vida das pessoas. No Evangelho também nós vimos os fariseus e os mestres da lei, que ao invés de fazer algo, ficavam criticando os discípulos de Jesus, e Jesus porque estavam ali na casa de Levi, que era um pecador, e os fariseus, benditos e abençoados, né, ficavam cuidando da vida dos discípulos e da vida dos outros, e não cuidavam da vida de si mesmo, porque se achavam os puros, os santos, né? Aqui neste santuário, para você católico que acompanha em casa, ninguém de nós é puro, ninguém de nós é santo, nós somos como Levi, que Jesus também um dia nos encontrou doentes, enfermos, e por ora ainda estamos cheios de feridas, e por ora ainda cheios de dodóis, e por ora ainda pecamos, e pecamos feio. Que o Senhor nos ajude, a partir dessa visita que Ele faz com a gente. Essa Eucaristia é uma visita de Deus para muitos de nós. Jesus veio para os pecadores, não para os justos. E Ele dá um exemplo até muito simples, né? Falando dos médicos. Quem é médico aqui, que nos acompanha, né? Temos muitos médicos aqui na nossa comunidade. De fato, o médico, ele foi feito, estudou para quê?
Para ficar de braço cruzado no hospital? Sim ou não? Não. Ele foi feito para os doentes, assim como o padre também foi feito para os outros. Assim como o missionário, o cristão, foi feito para o outro. Que o Senhor nos dê essa graça de tirarmos o nosso olhar de nós mesmos, passar a olhar o outro, que talvez esteja morrendo do nosso lado. Repito, que não precisa de coisas materiais somente, muito mais. Precisa de uma visitinha, né? Ô fulano, de tarde vou ali tomar um cafezinho com você. Pronto, aquela visita é remédio para ela. E é remédio para quem? Remédio para nós. Olha, aquela sexta-feira minha nunca mais foi a mesma. Na minha cabeça, depois que eu pus no travesseiro, eu falei, nossa, louvado seja Deus. Que puxão de orelha que eu levei. Peçamos ao Senhor essa graça neste tempo de quaresma, para vivermos bem aquilo que a igreja nos propõe como um caminho de santidade, como um caminho de preparação para a Páscoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!